Isso. Com certeza. Primeiro quero agradecer a oportunidade, né, de estar Obrigado. aqui. Estamos hoje na era do conhecimento e a era do conhecimento ela não é válida e nem tão apropriada, né, se o conhecimento não é dividido e compartilhado. Então, é um prazer enorme falar sobre pessoas e negócios, já que são duas paixões que eu tenho. Eu sou Employer Branding e o que que é isso, né? É. Employer Branding atua para fortalecer a marca empregadora. Então, ele cuida de todo o processo de gestão de pessoas para que as pessoas que estejam dentro possam se aperfeiçoar e desenvolver, melhorando assim a mão de obra, e para quem está fora querer entrar, já que faz parte desse processo e melhora o currículo, né, para as pessoas. Excelente, excelente. Ou seja, você trabalha, de certa forma, na percepção da marca, tanto para dentro e para fora. Exatamente, exatamente. Para os seus colaboradores e para aqueles que você quer que se tornem os seus clientes, não é isso? Exato, cliente interno e o cliente externo. Cliente interno são os colaboradores e o cliente externo são os. Uhum. Vamos conceito, Marina, de cliente, colaborador, cliente interno, cliente externo. Você Ao diferencia para conce- a gente? Claro. Bom, o cliente interno é o colaborador, funcionário, Uhum. empregado, tá ali na organização para resolver algum problema, né? Ele é contratado para resolver alguma coisa e por isso funcionário, porque ele está ali por uma função. Uhum. Então, ele presta serviço e atende a organização. E aí, antes, né, de tudo isso, eu queria falar um pouco sobre as diretrizes, algumas estratégias, né? A primeira seriam as diretrizes para que a empresa possa se fortalecer, Legal. tanto para o cliente externo como o cliente interno. E aí Uhum. o papel inicial, eu acredito assim, é a gente entender os valores que regem a organização, o Uhum. propósito dela, tirar aquela missão do papel, é o momento da gente verificar por que que ela foi criada, se o que está Uhum. escrito realmente condiz com a realidade, contar para os colaboradores a história dela, a Uhum. visão, né, que é a estratégia, o objetivo a longo prazo, para que gere engajamento e eles concentrem as forças a favor do objetivo da organização e compartilhar os valores que regem a organização para que a gente possa esclarecer a comunicação interna e mostrar o que pode e o que não pode dentro da organização, porque isso flui de dentro para fora. A história, ela conecta mais as pessoas. E aí é o que diferencia o consumidor do cliente, né? Que aí você pediu para eu diferenciar Uhum. consumidor, cliente e colaborador. Consumidor é todo indivíduo que consome o produto ou serviço oferecido pelo estabelecimento. E aí eu quero Uhum. até me aprofundar um pouco mais nisso, porque hoje não é só um consumidor, é um consumidor 4.0. Qual é a diferença? Uhum. O consumidor 4.0, ele é altamente conectado, tem vários seguidores, ele, é, ele tem muita exigência, né, na escolha do produto ou serviço, ele é conectado, conhece muita gente, então ele se preocupa da experiência como um todo, não só da entrega do produto, mas do serviço também. Já que a Uhum. organização entrega produtos e serviços, né? Então, toda a experiência do cliente. E aí ele confia nos outros usuários. Como Uhum. exemplo, se formos a outro estado, né? Estamos com fome no hotel, não conhecemos nada e precisamos comer. A gente entra num aplicativo que tem hoje várias opções. Uhum. Não conhecemos nenhum estabelecimento. E aí tem um estabelecimento que vende um lanche e a nota dele é 3. E o outro estabelecimento a nota é 4.5. O consumidor 4.0, ele confia
no que os outros informaram, né? No que os outros, como que eu digo, os outros usuários colocaram de nota ali para a escolha da decisão dele. Uhum. Então, o consumidor, ele ainda não virou cliente. O que difere ele do cliente é o relacionamento. Aham. Ele usufruiu de alguma coisa ou de qualquer coisa que você oferece, né? Mas ainda não adquiriu nenhum bem propriamente dito da sua atividade. Exatamente. Eu gostei, Marina, quando você falou no nosso bate-papo pelo telefone, que o consumidor é aquele cara que entra na sua loja para usar o banheiro. Ele é um consumidor. Porque Ele é o ele está consumidor. usufruindo da sua instalação. E pode vir a se tornar um cliente, né? Aí depende do atendimento e do relacionamento que ele vai ter nesse curto momento, né? Uhum. Então, se ele foi bem tratado, o banheiro tá limpo, todo detalhe ali do negócio pode influenciar para que ele vire um cliente. Para que ele tenha... Porque às vezes a gente compra de verdade pela forma como a gente foi tratado, né? Poxa, me tratou tão bem, foi tão solícito, eu não ia comprar nada, mas agora eu vou só para dar um tipo de retorno, não é? Exatamente. O ser humano gosta de ser bem tratado, né? Ser chamado pelo nome, olhado, tudo aquilo que o robô não faz é o que de fato é o relacionamento, faz toda a diferença no negócio. Sabe uma coisa que achei muito interessante também da sua fala, logo agora no início, é que a gente está, obviamente, todo mundo muito preocupado com vender, todo mundo muito preocupado com prestar o serviço, mas você começou falando sobre os valores da organização. A Priscila se manifestou, o Arthur se manifestou também, mas muitas vezes a gente deixa isso passar, né? Muitas vezes quando a gente compartilha o valor da organização, quando a gente compartilha o propósito, o objetivo do negócio, às vezes a gente consegue um nível de engajamento completamente diferente do nosso funcionário, não é? Muito, completamente. A missão faz com que o funcionário saia de uma pessoa que acha que o dono tem tudo, é rico, a empresa é rico, o dono é rico, para estar do lado dele. Porque ele abraça o propósito e ele quer resolver o mesmo problema. Ele só coloca como um meio. E ele vê o trabalho não como um fim, mas como um meio de transformação para a vida do cliente. Muito legal. Quando a identificação chega, eu imagino, num nível muito profundo, é possível que ele confunda o objetivo da empresa com o seu próprio objetivo de vida, né? Então fala, poxa, através do meu trabalho eu estou também sendo capaz de dar uma contribuição para a sociedade, né? Através do meu trabalho eu estou sendo capaz de dar uma contribuição para a população. E isso é muito bacana, né? Acho que a pessoa, quando é capaz de transcender da forma como ela ganha o pão dela, o sustento, para uma contribuição que ela está dando para o mundo, a gente começa a falar até sobre legado, né? Mas eu sei que eu já estou viajando um pouco aqui. Faz todo sentido. A causa é muito maior. Ele está disposto, de repente, a trabalhar um pouquinho mais de horas, ou ele não é mais aquele cara que fica olhando no relógio de ponto para ver se passou 15 minutos, 30 minutos, para ver se ele vai poder reclamar isso ou aquilo, mas ele está disposto, ele vestiu a camisa, né? Exatamente. Ele veste a camisa. Motivação é até um tópico que eu acho super interessante que a Pri havia falado. Motivação é um motivo que gera ação, né? É o que faz ele chegar até a empresa. Seja uma necessidade, né, de ter o salário, pagar as contas, mas o engajamento é o que vai levar ele daqui para frente. Então ele entender esses valores da organização, por que ela existe, como que ela leva um diferencial para o mundo, faz todo sentido na vida dele.
Legal, e influencia inclusive a forma como ele vende o seu produto, né? Porque se ele fala de uma forma apaixonada sobre aquilo que você está vendendo hoje, você presta atenção, né? Muito diferente do cara estar falando sobre o produto com descaso, né? Ou para cumprir uma obrigação. Verdade. Você estava me dizendo também que tem muito pequeno empresário que começa a compartilhar com o seu colaborador, ou se interessar pelos sonhos do seu colaborador. Ele tenta ajudar o colaborador a alcançar as posições que o colaborador quer. E isso também implica diretamente na forma como o trabalho é feito, né? Fala pra gente um pouquinho mais sobre isso. Isso é o que gera motivação, de fato, né? Porque a partir do momento que eu chamo o colaborador, dou uma atenção, ouço, entendo, e aí primeiro eu começo a observar. Hoje existem 3 esferas. A esfera do sonho, né? Que é o futuro. A esfera da ação, que é o hoje, e a esfera da experiência, que é o passado. Então, se eu perceber, é um ótimo momento, super propício também para eu entender se ele é cristão ou não. Se ele conhece Deus, ele já avança várias casas aí nesse sentido, viu? Já economiza com vários profissionais, várias técnicas. A fé move montanhas de fato. Então, se ele está muito preso ao passado, era o meu pai, a minha criação, se ele é cristão, para ele faz mais sentido e há uma melhor compreensão sobre o perdão, por exemplo. Porque a gente é fruto do nosso passado. E se a gente não entender aquilo ali através do conhecimento, a gente começa a ter barreiras. Então, é uma conversa franca do líder para entender onde ele está. Se ele começa a falar muito se ou acho, mostra que ele já está no futuro. E aí é uma ansiedade. Só que a gente não pode viver nem do passado e nem do futuro, né? Então, se o líder, o chefe, o proprietário puder e quiser mais motivação, ele entende qual é o sonho desse colaborador, que é o futuro, e mapeia isso para fazer pequenas atividades que diariamente ele fazendo, ele vai alinhar ali o barco dele a alcançar o objetivo e ele vai andar junto com a organização e vai começar a conquistar o resultado. Se ele não sabe o que ele quer e ele não alcança nada, que muitas das vezes acontecem, porque hoje o excesso de informação sempre mostra o dia de amanhã, casou, vai ter filho, a casa, o carro. Sim. Isso gera uma frustração. Muito e legal. aí, se eu também não entender as necessidades básicas dele, né, que vai até naquela pirâmide de Maslow, será que ele está comendo? Será que ele tem segurança aí ou a voltar do trabalho? Ele possui uma doença pré-existente nesse momento de agora? Tem remédio? Não adianta eu dar um treinamento se a necessidade básica dele não está sendo cumprida. E aí eu entendo a necessidade básica, entendo o sonho e juntos formamos atividades para concretizar isso. Será que ele tem algum vício na vida dele? Ele identifica isso? E aí é o momento de ajudar e juntos crescerem, porque independente do sonho dele ter ou não relação com a empresa, se ele se desenvolve, ele alcança, a gratificação, o reconhecimento e o bom resultado é para as duas áreas, profissional e pessoal. Muito legal. Ou seja, vale a pena, antes de se preocupar com o produto, se preocupar em alinhar o discurso, se preocupar em conhecer o seu colaborador, se preocupar em conhecer quem é a pessoa que está trabalhando com você, quais são os objetivos dela, os sonhos dela, para que isso interfira também no próprio resultado, né, que é a venda. Exatamente. O Fábio, nosso amigão, inclusive na semana que vem a gente vai provavelmente ter um chat com o Fábio e com outros profissionais. Ele está perguntando como ajudar meu colaborador nesse quesito. Eu vou voltar um pouquinho e falar assim,
Parabéns pela apresentação, Marina. Um colaborador com Obrigada. problemas financeiros pessoais pode ser um problema para o negócio? Como ajudar meu colaborador nesse quesito? Com certeza, o nível de endividamento comprovadamente traz estresse ao ambiente de trabalho. Sentar lado a lado não é quanto ganha, mas como gasta. Começar a mapear ali tudo aquilo que ele ganha, os custos fixos, e aí trocar essa informação juntos para gastar melhor o salário dele, e depois o próximo passo de pagar as dívidas é começar a investir no sonho dele. Aham, muito legal. Não é quanto ganha, é como gasta. Priscila, fixa essa frase aí pra gente aqui. É isso mesmo. Marina, agora tá. A gente já falou sobre os valores da organização, sobre conhecer o meu colaborador, sobre mostrar a importância daquilo que a gente faz. Como agora caminhar realmente para a área do resultado, para a área das vendas, né? Ou antes, um pouquinho antes disso, qual a importância também de qualificar a minha mão de obra? Eu já sei quem ele já conhece os valores da minha organização, agora o que eu posso oferecer para qualificar ele, ou como fazer isso? A qualificação vem de acordo com a competência que a empresa exige, né? Seja ela comunicação, liderança. E aí o treinamento pode ser online por parcerias, né? E aí ter esse acompanhamento contínuo para que ele não... É uma mudança de hábito. Então, se não existia na organização, começar a existir. E mostrar para ele que a única coisa neste mundo hoje, depois de Deus, que transforma a informação. Né? Incentivá-lo para adquirir informação e conhecimento. Muito legal. Hoje, inclusive, tem muitos cursos, muitas formas de capacitação abertas, né? Por conta da pandemia, o pessoal abriu as plataformas, a própria FGV está oferecendo vários cursos, né? De forma gratuita. Uma outra sugestão também que eu faço lá e fiz e deu assim, excelentes resultados, quanto mais a gente se dedica a alguma coisa, mais a gente gosta porque o resultado é bom, né? Se eu me dedico, dou o meu tempo, eu começo a ter resultados diferentes e isso faz com que eu tenha mais apreço. Então, pegar alguns produtos do estabelecimento, fazer sorteios, para que eles possam pesquisar sobre isso e eles apresentarem. Quanto mais informação e mais conhecimento sobre o produto ou serviço vendido, gera mais confiança para o cliente, mais argumento ele tem, e aí a venda fica mais fácil de ser concretizada. Excelente. A gente também estava conversando, Marina, sobre como perceber como a minha empresa é falada. Qual a fama da minha empresa, nesse tempo também que a gente está tendo aí de disponibilidade, talvez um pouquinho a mais, ou até um pouquinho a mais do que a gente gostaria, onde que eu posso pesquisar sobre a fama da minha empresa e entender como isso me dá um grande feedback sobre por onde eu devo agir, né? O que eu devo melhorar. Aí a gente até volta para aquele consumidor 4.0. Talvez ele quis virar cliente e ele falou de você na internet e você não viu. Então é o momento da gente colocar o nome, a marca no Google e procurar em tudo que é rede social, site, Google Meu Negócio, TripAdvisor, Instagram, reclame aqui o que é que as pessoas estão falando de você. É assim que você quer ser visto? É assim que você deseja ser visto? Você respondeu essas pessoas ou não? Legal. Deu retorno, né? Para reclamação ou para elogio, ainda que seja um like, né? Exatamente, um agradecimento. Se ele falou reclamando, ou seja positivo ou negativo, ele está querendo virar cliente. Ainda existe uma chance de reverter, entender o mal entendido, formalizar e melhorar a comunicação e fidelizar. Legal.
O Sérgio está perguntando aqui, Marina, uma dica para manter a motivação da equipe agora na reabertura do comércio, quando o movimento ainda tende a ser tímido. Duas dicas, na verdade. Uma em relação aos sonhos, nunca deixar para trás os sonhos que fazem com que aquele dia fique monótono, né? Entre na rotina e as pessoas entrem no piloto automático. Então, sempre reacender o sonho individual de cada um, se importando com a vida dele, entendendo o que ele quer para a vida dele, incentivando isso e acompanhando. E o segundo é incentivando para que ele conheça cada vez mais e admire o produto que você comercializa. Porque ele faz toda a diferença. Se você gosta, imagina se o seu cliente interno gostar também, ele entender a importância disso. No caso do Sérgio, ele fornece produtos maravilhosos que além de você poder usar no sol, protegem, tem filtro solar. Quantas pessoas precisam disso, né? Que o excesso do sol gera câncer ou, né? Comprometem ou fizeram cirurgias, né, o pós-cirúrgico. Então, se ele entender o benefício desse produto, começar a estudar e buscar mais, não só no trabalho, mas fora do horário, você colocar um plano de benefícios incentivando que eles entendam mais, vai fazer com que eles tenham mais vontade em compartilhar esse conhecimento. Não só para quem passa lá na frente da loja, que é o consumidor, mas também para quem olha a loja, né? E às vezes a pessoa não quer, mas se ela entende, conhece, ela pode virar sim um cliente. Eu não necessariamente preciso consumir para virar um cliente. Eu mesmo indico a Ferrari para você comprar, mesmo não tendo. Só de admirar a marca, eu já sou uma cliente. Você já indica, né? O nível de admiração já é tal que você vende, né? Vende sem conhecer, confia, indica. Fui lá, não conheço, não preciso, mas eu gostei tanto da experiência que eu tive, o conhecimento agregado ali de cada vendedor, que eu começo a fazer propaganda e indicar aquilo ali. Muito bom. E vamos falar um pouquinho sobre o como eu quero ser visto? Sim, então, depois do momento que eu faço a minha visão, minha missão, os meus valores, apresento para a equipe para gerar engajamento, eu pego a minha positivos e negativos de como eu estou sendo visto. Então eu tenho o desejado e eu tenho o atual. E aí, através disso, a gente vai fazer um plano de ação e aí eu vou mapear quais são os detalhes ali que vão fazer a diferença para que eu seja reconhecido nisso. Não precisa ser visto, vamos supor, a hamburgueria que eu atendo, eles têm como missão ser referência de hamburgueria artesanal, cumprindo as normas da vigilância. Então, todo colaborador que entra lá faz exame de fezes, urina, sangue, unha, lavam a mão de tanto em tanto tempo, não usam barbas, tem uma empresa de consultoria que vai verificar isso. Não, mesmo não sendo obrigatório, e muita gente nem vendo, eles fazem isso de fato na prática. A consequência é a segurança que o produto leva. Muito bom, muito bom. A Alexandra está dizendo assim que motivação interna. A empresa precisa oferecer condições adequadas para que o funcionário tenha bons resultados. Eu vou, inclusive, depois da live, quem tiver interesse, compartilhar um teste de motivação, para que vocês possam entender qual é a motivação do seu colaborador. Se ela é interna ou externa. Se ela for interna, fica mais fácil de engajar, porque depende dela. Se ela for externa, aí primeiro a gente entra o processo de autoconhecimento, para ver se não tem algo perdido lá atrás, ou aqui, ou lá na frente, ou um vício, algum desequilíbrio. Conhecer as emoções para depois aprofundar mais na necessidade e aí gerar conquista. Legal. Você mencionou um pacote de benefícios para que o colaborador tenha interesse pela marca, ou tenha interesse em fazer o
serviço melhor. É óbvio que a gente fica imaginando em porcentagens, em comissões e assim por diante, mas você pode dar algum exemplo para a gente, pacote de benefícios, não necessariamente remunerados, não necessariamente pecuniários? Claro, existem dois tipos de benefício, né? Aquele financeiro que é colocado por metas. Então, se você vender tanto, você ganha tanto. E eu acredito que ele é bom, mas ele acaba limitando um potencial da pessoa, porque ela poderia ter vendido mais. Uhum. E aí já existe outro benefício que é interno. É entender, será que ele faz um exercício? Como que ele cuida da mente, do corpo, da alimentação? E aí começar a ligar e fazer possíveis parcerias. Igual lá, a gente fez uma parceria com atendimento psicológico a R$ 25. Não, Eles vou adoram. querer. É, com nutricionista, com um professor de Uhum. educação física. E aí, gerando qualidade de vida, eu Uhum. consigo melhorar o meu resultado na organização. Opa, que legal, hein? Realmente faz tudo diferente, toda a diferença, hein? De repente um desconto com uma clínica odontológica, enfim, procurar a necessidade, né, do seu colaborador. Tem Marina, várias empresas até que dão curso de gratuitos para a empresa, de inteligência financeira, porque essa pessoa que está endividada, para ela seria interessante. Então, entender qual é a necessidade e agir em cima disso, e o ganho é para as duas áreas, tanto profissão como a física. Marina, para quem acabou de chegar, vamos dar uma colher de chá. Resume para a gente aí os 5 pontos sobre os quais nós falamos hoje. Claro. Bom, a gente passou aqui por 5 estratégias para que a gente possa melhorar a motivação dos nossos colaboradores ou clientes internos e também fazer com que a venda, né, tenha mais relacionamento, seja uma venda fidelizada ao cliente. O primeiro ponto são as diretrizes da organização, é o que rege, o que move, que vai desde a história, por que essa empresa abriu, qual é a missão dela, identidade, por que ela existe, tirar isso do papel, verificar se é real ou não, e se não tiver, fazer uma visão também, que é a estratégia, né? O que eu quero ser, o que essa empresa quer ser daqui para frente, quais são os objetivos dela. E também alinhar os valores da organização para melhorar a comunicação interna. Passar tudo isso para os colaboradores, pessoas se conectam com histórias e com pessoas e vão vestir a blusa da organização e vão ter mais engajamento. Todo mundo vai seguir no mesmo caminho. Tá Depois afinado. disso, gerar motivação para cada colaborador, conversando individualmente, a fim de entender aonde que ele está, se ele tem as necessidades básicas cumpridas, algum vício, se ele está preso no passado ou no futuro, entender qual o sonho dele, definir pequenas atividades pessoais dele, né? Individuais, para que ele possa dia a dia ajustar as velas do barco dele e seguir em direção ao sonho dele. E aí vem uma dica importante aqui, né? Se você, líder, for conversar com o colaborador e ele não se abrir, eu vou te indicar uma ferramenta que vai aumentar a confiança entre vocês dois, que é esse livro aqui, ó. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele faz muita diferença na comunicação Mostra de e novo, no vou dar um feedback. print aqui. Tá. Dei um print aqui na minha tela, depois vou fazer propaganda. Ele é muito bom, esse livro. Então, o segundo é entender o que ele quer da vida dele, o sonho, destrinchar em atividades. Depois mostrar para a equipe quem é o consumidor 4.0, né? A diferença dele do cliente. Quem vai tornar ele cliente é o funcionário. Então, se ele entender que o consumidor 4.0, ele é exigente, ele é altamente informado, ele é muito conectado, né? Tem vários seguidores.
ele confia nos outros usuários, ele vai começar a melhorar a comunicação dele e se atentar a cada detalhe, seja o olhar, chamar pelo nome, para que ele crie um relacionamento com a empresa e esse relacionamento fidelize o cliente. Legal, Quanto mais eu conheço... Desculpa, a Jennifer também está falando do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, lá do estúdio Mais Fit. Mas desculpa, eu te interromper. É esse livro. É o mesmo. É o mesmo, maravilhoso, muito bom. Uhum. Então, depois de eu gerar essa motivação através do sonho, né, de cada um, e explicar a diferença de consumidor e cliente, aí a gente vai fazer a análise online, é a hora da verdade. Coloca o nome da empresa aí no Google, tudo que é rede social, e vê o que estão falando de você. Uma coisa é o que eu sou, outra coisa é o que me veem. Uhum. Então, fazer o mapeamento para entender se estão falando mais positivo ou negativamente de mim. Uhum. E para finalizar, fazer um plano de ação através do que eu quero ser e como eu estou sendo visto. Fazer ações para com a equipe a gente alinhar pequenos detalhes para que as pessoas possam me ver de forma diferente. E se já estão me vendo de uma boa maneira, maravilha. Mas eu respondi todo mundo? Responder todo mundo também é importante. Agradecer o elogio, reforçar é maravilhoso. Marina, muito obrigado. Obrigado por esse tempo que você dispensou aqui com a gente. Foi excelente nosso bate-papo. De fato, muitas vezes a gente está preocupado com o resultado, com a venda ou com a prestação de serviço e a gente não se preocupa em alinhar algumas coisas antes que fazem toda a diferença no resultado, né? Então, esse é o benefício de conversar com uma pessoa que é especialista em RH no momento de pré-abertura aí do comércio, pré-abertura das lojas. Se Deus quiser, nós vamos abrir, não vamos ter tanto impacto aí do Covid-19. E, enfim, foi muito bom conversar com você. Eu quero ter você de novo